Gênesis 3, versículo 8, na minha Bíblia diz: E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Vou repetir. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por tua presença já nesse lugar. E obrigado, Pai, por ter me trazido aqui e cada um dos meus irmãos. Mas essas séries de mensagens, Senhor, não tem ficado só aqui dentro, para quem está aqui, mas quem acessar o YouTube tem se deparado com as mensagens e nós queremos que vidas sejam transformadas e abençoadas pelo poder da Tua Palavra. Então, Pai, no nome de Jesus, hoje nós te louvamos, te glorificamos por essa oportunidade. E desde já, Senhor, que cada um que ouvir essas mensagens de direcionamento que o Senhor tem trazido ao nosso coração, seja visitado pelo Teu Espírito, impactados para transformação e mudança, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos lá. Estamos na série Na Intimidade Tem Direcionamento, mês 7 de 2024. Tema esse que nasceu diante da mensagem do dia 7 de dezembro de 2023 na nossa conferência 12 dias. Ok? Para quem ainda não está familiarizado com os nossos temas de mensagem, tanto domingo ou quinta, tem sido baseado diante daquilo que foi ministrado no dia, então, desse mês, 7, no dia 7, julho, então, de 2023. Palavra essa profética para esse tempo da igreja, na qual nós precisamos entender que aos domingos estamos sendo ministrados para viver na intimidade, porque na intimidade tem direcionamento, ok? Parando para observar, e aqui eu começo, intimidade ela é igual a essencial, e essencial é preciso, é indispensável, ou seja, repito, intimidade é igual a essencial, e essencial é preciso e indispensável. Então a gente para aqui nessa pequena introdução dessa mensagem e a gente pega então essas duas palavras, preciso e indispensável. A gente então analisa aquilo que é preciso ou aquilo que eu preciso e então analiso aquilo que é indispensável. Automaticamente, aquilo que é indispensável é muito maior do que aquilo que eu preciso. Por quê? Porque nem tudo aquilo que eu preciso é o momento de eu ter. Porém, aquilo que é indispensável, em todo tempo é o momento de eu ter ou de acontecer na minha vida. Então, nem tudo que eu preciso, eu vou ter. Nem tudo que eu preciso é a hora. Então, vem comigo nessa introdução para você começar a seguir, a entender aquilo que o mestre quer falar conosco no decorrer dessa mensagem. Então, existe coisas que nós conseguimos, ou coisas que eu consigo viver sem ter.
Então, entendemos o quê? Que o que é indispensável, eu não consigo viver sem ter. Porém, coisas que eu preciso, mas nem sempre eu vou ter. E nem sempre eu vou deixar de viver, porque eu preciso. Mas eu consigo conviver sem ter. Parece que possa estar confuso ou estranho. Mas não, olhe cá, para de repente você entender melhor. Eu costumo dizer muito sobre picanha, né, irmão? Eu preciso comer picanha. Mas esses dias eu estava à mesa com o Alex, eu falei, Alex, eu falo tanto da picanha, mas raramente eu como picanha. Mas é algo que eu olho para a minha vida e falo assim, eu preciso comer picanha, cara. Porque picanha é uma carne nobre, é uma carne boa. Eu preciso encontrar uma fonte que venda picanha argentina, uma fonte, para que eu possa comer. Não uma picanha que eu vou no mercado, apesar de ser nobre, mas ainda não é a picanha poderosa que existe por aí, que nem eu sei falar o nome. Mas eu digo para mim que eu preciso. Mas quem diz que eu como todo mês? Quem diz que eu como a cada 3 meses? Eu nem me lembro quando foi a última vez que eu comi uma picanha. Eu só me lembro que eu comi. Mas quanto tempo tem eu não me lembro. Já se passaram, com certeza, mais de 2 meses. Então, às vezes a gente diz, eu preciso. Mas será que de fato a gente consegue viver sem isso que a gente diz que a gente precisa? Sim, conseguimos viver sem essa coisa ou essas coisas que nós dizemos que nós precisamos. Eu acredito que isso clareou melhor para você. Agora, tem outras coisas que são indispensáveis na nossa vida. Tem outras coisas que são indispensáveis na minha vida e na tua vida. Coisas essas que nós não conseguimos viver sem ter. Por quê? Porque são indispensáveis. Você consegue viver sem o feijão? Talvez por 3 refeições, talvez. Deus me livre, o meu filho não consegue viver sem feijão. Por quê? Era aipim batido no liquidificador com feijão. Era batata batida no liquidificador com feijão. Era beterraba batida no liquidificador com feijão. Tudo que podia bater no liquidificador, misturar no feijão e dar para essa criança, Niandra dava. E de lá para cá cresceu comendo feijão. Então, para o corpo dele, para a mente dele, é indispensável viver sem o feijão. Mas talvez para alguns de nós, a gente consiga ficar 2, 3, até talvez 5 dias sem comer feijão. Eu, se ficar 2 dias sem comer feijão, já começa a dar tremedeira. No terceiro, eu já tenho que comer feijão também, porque eu gosto do feijão. Se tiver só o feijão e o arroz, já está bom. Se for a semana do ovo, louvado seja Deus. Ovo frito, ovo cozido, ovo mexido. Aqui quem gosta de um ovo mexido com queijo, irmão, sou eu. Mexe, faz um mexidão com queijo. Oh, que maravilha. Deu até água na boca, você dá glória. É para você entender que eu preciso comer picanha. Mas é indispensável ter o feijão, arroz e o ovo, tá entendendo, irmão? Assim, são coisas que parecem distantes uma da outra, parecem muito simples. Mas são coisas que a gente consegue viver e coisas que a gente não consegue viver. E coisas que a gente não consegue viver sem, isso se torna indispensável. Então, se tratando de intimidade que é igual a essencial, e o que é essencial é preciso e indispensável, a gente precisa olhar para a nossa vida então e entender o que de fato é preciso e o que
que de fato não é preciso e o que de fato é indispensável para eu sim conseguir viver. Para que eu sim possa olhar e ver que eu consigo viver sem aquilo dali e sem aquilo outro dali, não. Então, se tratando então de uma intimidade de nós para com Deus, sempre será indispensável que eu venha entregar tudo para Ele. E o Alex disse isso daqui semana passada. Ou seja, se tratando de intimidade minha, nossa, o homem para com Deus, sempre será indispensável. O quê? O meu entregar tudo. Ou eu entregar totalmente, ou eu me entregar totalmente para Deus. Se tratando dessa intimidade, é indispensável. Aqui não tem essa palavra preciso, não. Aqui é indispensável. Para eu ter essa intimidade com Deus, Deus ter essa intimidade comigo, e nós sermos íntimos, precisa ser indispensável. E indispensável é aquilo que eu preciso todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Todo o tempo eu preciso estar atrelado, entrelaçado. Eu preciso estar com Deus em uma total intimidade, porque eu preciso então entregar ou me entregar totalmente para que nós tenhamos essa intimidade. Deus e o Carlos, Carlos e Deus. Você vai começar a entender o que é que nós precisamos observar para que busquemos então ter o direcionamento diante dessa intimidade. Então, se tratando dessa intimidade do Carlos com Deus, ou do homem para com Deus, a sua com Deus, Deus contigo, a gente precisa estar sempre perdendo para a vontade dele. A vontade dele, irmão, ela precisa sempre ganhar na nossa vida. Então a gente precisa compreender que no que tange ou no que se trata dessa intimidade nossa para com Deus, a gente precisa olhar e ver que a vontade de Deus, ela cabe na minha vida, no sentido de que eu preciso olhar e dizer, eu tenho que perder para a vontade dele. Para quê? Para que através disso possa se cumprir os propósitos de Deus na minha vida e por intermédio da minha vida. Mas eu preciso estar no lugar, eu preciso estar posicionado, eu preciso estar num posicionamento de que eu preciso perder aqui para ganhar lá na frente. Por quê? Porque Deus tem um propósito comigo. Deus tem um propósito por intermédio da minha vida. E aí, quando começou a cantar essa parte aqui, eu parei. Eu parei e fiquei olhando. E de rabo de olho eu olhei para o lado e vi que tinha muita gente cantando. E eu só quero que você pare para pensar. E a minha vida eu considero perda. Eu parei e fiquei olhando a canção. E observei que muita gente estava cantando. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Será que isso é uma verdade? Ou você está sendo hipócrita na tua vida? Porque quando se trata de vontade de Deus, em alguns aspectos da tua vida, para cumprimento do propósito dele por intermédio da tua vida, por aquele propósito que ele tem na tua vida, será que, e a minha vida eu considero perda? De fato ela está existente? De fato ela existe? Ou você só canta? Ou você só cantou, ministério de louvor, só cantou aqui em cima? Porque de fato eles não vivem. Que isso?
isso, pastor? O senhor está afirmando? Não. Eu estou tentando te fazer entender que na intimidade tem direcionamento. Só que nessa intimidade, o Alex disse aqui muito bem, a gente precisa perder tudo para Ele. E nessa intimidade, eu, Carlos, preciso entender quais são as perdas que eu tenho que perder para Ele. Para quê? Para que a intimidade, irmão, esteja em dia. Para que no momento da voz dele, eu entender o direcionamento para cumprir o propósito que é dele. Ele só me achou e me designou a um propósito, mas o propósito não é meu, o propósito é dele. Então quem tem que mandar na minha vida é Ele. Então quem tem que governar a minha vida é Ele. Então quem tem que direcionar a minha vida é Ele. Mas precisa de intimidade. Intimidade só tem quem perde. Intimidade só tem quem perde. Você precisa olhar para dentro de você e perder alguma coisa no dia de hoje. Você precisa perder alguma coisa, meu irmão. E não somente vir aqui cantar, ministério de louvor. Vocês precisam perder alguma coisa. E não somente vir aqui cantar, fazer vozes bonitas, tocar bem. É de fato botar em prática. E a minha vida eu considero perda. Porque se queremos cumprir um propósito, e se queremos ter a intimidade, ou na intimidade, para ter o direcionamento, como igreja que somos, como crente que somos, a gente precisa parar de cantar e de fato colocar em prática. A gente precisa parar de falar e de fato colocar em prática. Mas olhe cá para você começar a entender essa mensagem. Ou acredito que você já deva estar entendendo. Eu acredito que algumas coisas que eu já falei já deva ter feito sentido na tua vida. Eu estou dizendo uma intimidade de Deus para comigo. Uma intimidade minha para com Deus. Eu não vim aqui nessa noite, não sei os demais pregadores que virão, mas eu não estou aqui numa condição de te dar regras ou pontos chaves para você colocar em prática, porque intimidade é particular de cada um. Mas a gente vai aprender essa intimidade com Ele na vida de algumas pessoas. E que talvez, às vezes, a gente só lê e passa batido naquilo que nós lemos. Eu estava observando 3 pessoas, 3 personagens. E eu fui olhar, até porque esse rapaz aqui que eu vou falar, eu estou preparando uma mensagem para um tempo oportuno ministrar, que é sobre a vida de Oséias. Eu estou estudando um pouco sobre Oséias, sobre o tempo de Oséias. Porque na intimidade de Deus, Deus vai fazer Oséias entender o amor dele pelo pecador. Nessa intimidade de Deus para comigo, Ele precisa me fazer entender algumas coisas. A intimidade aqui não é somente para ficar aqui, tá entendendo? Eu disse anteriormente e repito, a intimidade aqui, ela vai trazer o direcionamento para quê? Para que se cumpra propósitos. Para que eu avance segundo o propósito dele na minha vida. Para que você avance segundo o propósito dele na tua vida. Coisas essas que elas são indispensáveis. Você precisa olhar e dizer assim, isso aqui é indispensável, eu preciso cumprir, eu preciso fazer. Então, quando Deus chama Oséias, Deus vai fazer na intimidade, nessa intimidade, Oséias entender o amor dele pelo pecador. Por quê, pastor? Porque o direcionamento que Deus vai dar para Oséias é, vai lá, no meio do povo, pega uma prostituta e se case com ela. Nessa intimidade de Deus para com Oséias, Deus vai falar com Oséias, que Oséias tem que ir no prostíbulo
pegar uma prostituta e casar com ela. Eu não vou me ater ao contexto do que Deus estava querendo mostrar ou provar para Israel. Isso aqui é para outra mensagem sobre Oséias. Porque no contexto que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de intimidade. E nessa intimidade de Deus para com Oséias, Deus vai fazer Oséias entender o amor dele, de Deus, pelo pecador. E o direcionamento é esse: vai lá, pega uma prostituta e se casa com ela. Para fazer entender o povo, os pecadores, como eu amo eles. Ah, irmão, olha para quem está do seu lado e diga assim: você não estava, está fraco, você não estava numa condição diferente dessa prostituta. Fala, de Israel. É, pastor, ué. Eu não valia nada. Eu não era nada. Mas Deus olhou para mim e falou assim: eu quero você. Quem era você? Olha para a tua vida. Ele olhou e falou assim: eu quero você. Ele olhou para a terra e disse para Jesus: vai lá e morre pelo Eduardo. Vai lá e morre pelo Alex. Vai lá e morre pela Daniela. Vai lá e morre pela Isaura. Vai lá e morre pelo Alex. Vai lá e morre pelo David. Vai lá. Estávamos na mesma condição de Israel. Ou daquela mulher pecadora. Mas que Deus manda Oséias casar com ela, para mostrar para o povo o amor dele. Ou seja, Deus está dizendo aqui que era algo indispensável para Oséias atender e entender o propósito de Deus pela intimidade, ou através da intimidade. E através dessa intimidade, o direcionamento para Oséias é: vai lá e casa com essa prostituta. Deus não está dizendo para Oséias: eu quero pegar o que você acha que você precisa. Não, eu quero pegar e dizer para você o que é indispensável nesse momento, nessa intimidade acontecer no meio de Israel. Porque Israel está perdido e eu preciso mostrar para eles o meu amor. E eu não vou descer em Israel e mostrar em alguns feitos, como antigamente pelos profetas, como eu fazia. Não, eu pego você, porque eu emboti em você um propósito. Ai, irmão, a gente é tão bobinho quando a gente acha. A gente é tão engraçadinho quando a gente acha. Quando a gente acha, a gente dizendo assim: eu preciso. Agora, quando a gente não acha, a gente tem certeza, a gente está dizendo: é indispensável. Isso aqui é indispensável. Deus está dizendo para Oséias: é indispensável você deixar de fazer isso. O não fazer isso implica na sua vontade. E nessa intimidade minha contigo, nessa relação, não tem sua vontade. Tem aquilo que é indispensável, que o céu está dizendo: eu quero resgatar Israel e eu preciso provar para eles o meu amor. Oh, glória, amém ou não amém, irmão? Esse Deus nos ama de forma incondicional. Oh, glória a Deus. Deus está dizendo para Oséias: é indispensável, eu vou te mostrar como fazer. Eu vou lhe dar o direcionamento. Nessa intimidade, Deus e o homem, Deus e Oséias, eu vou te mostrar o direcionamento. Quando eu olhei para a Bíblia, mais uma vez, eu olhei Jonas. Na intimidade, Deus vai fazer Jonas viver ou ver a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus por um povo perverso, por um povo mau,
por um povo ruim, por um povo que talvez a gente dizia hoje que não teria por que gastar a vida por eles. Ia cumprir o propósito por aquilo dali. Aleluia. Mas Deus vai pegar Jonas, vai dar ele uma palavra, vai dar ele uma direção e vai dizer para ele: você precisa cumprir o chamado para livrar o povo. O povo não valia nada. Para mim, Carlos, para você, leitor e entendedor desse tempo aqui de Jonas, como estava a cidade de Nínive. Para mim e para você, esse povo não tinha por que vivenciar, manifestar na sua vida a misericórdia do nosso Deus. Só que Deus, ele é misericordioso, glória a Deus. Deus, ele é misericordioso. E Deus vai ver que tem alguém na terra com a aptidão, com a vocação, com o ministério para ir até Nínive e pregar e aquele povo se converter. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você de repente não está entendendo, mas você está tentando entender e você está pensando aí no seu lugar. Mas o que Deus precisa nos fazer entender é que nessa intimidade, e nessa intimidade minha com Deus, Deus comigo, eu preciso estar a perceber qual vai ser o direcionamento para a minha vida. E Deus aqui não está dizendo para Jonas o que ele acha, o que ele entende. Não, Deus está dizendo para Jonas o seguinte: é preciso, o que é preciso? Você obedecer à chamada. Então a gente precisa olhar para dentro e falar assim: isso aqui eu preciso entender pela direção de Deus, que é o meu chamado. Ninguém tem que ficar falando para você se você já sabe o que você tem que fazer por intermédio do teu chamado. Você precisa olhar para você e dizer assim: eu preciso fazer isso daqui porque é o meu chamado. Eu preciso obedecer sem questionar e fazer o que Deus está mandando. A direção de Deus para Jonas é: vai até Nínive, para mostrar a misericórdia minha sobre a vida deles. E é por isso que eu estou levando você até lá, até a eles. Porque você tem a vocação, você tem o ministério. E é você que eu escolhi hoje para ir até Nínive. Deus escolheu cada um de vocês que estão aqui. Deus escolheu cada um de nós para cumprir um chamado, para cumprir um ministério. Eu, Carlos, preciso entender que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu, Carlos, preciso entender que quem está dentro da minha casa pode sofrer se eu não entender. Eu, Carlos, preciso. Nesse momento aqui, Deus não está falando que é indispensável para Jonas. Deus está querendo direcionar Jonas a entender o quê? Jonas olhar para dentro de si e falar assim: eu preciso, sem questionar, obedecer o meu mestre. Eu preciso olhar a direção por conta dessa intimidade e entender, aleluia, que não é segundo o que eu acho, que não é segundo o que eu penso, mas é segundo aquilo que Ele sabe o que é correto, aquilo que Ele sabe o que é certo. Por quê? Porque Ele é um Deus de misericórdia. E por ser um Deus de misericórdia, eu estou em cima desse altar para louvor e honra e glória do nome dEle. E é por misericórdia que o Tiago, quinta-feira aqui, falou a nós pelo poder da palavra do Senhor, porque ele foi alcançado por essa misericórdia. É pela misericórdia dele que nós estamos aqui, irmãos. Então eu, Carlos, preciso entender que eu tenho que obedecer. Às vezes, muito sem entender. Parece contraditório, mas não. Às vezes, muito sem entender, eu preciso obedecer.
Porque eu preciso entender. Meio estranho falar sem entender. Mas eu preciso entender que tem um povo que carece dessa misericórdia, como um dia eu fui alcançado por ela. Jonas precisou entender que tinha um povo em Nínive que precisava se encontrar, entender quem é Deus, através da misericórdia de Deus. Eu estou falando de uma intimidade, e uma intimidade que ela não tem uma regra básica para você ser íntimo dele. Eu estou falando de uma intimidade que cabe a nós entender a nossa chamada, o nosso ministério. Cabe a nós a entender que estamos aqui e todos nós temos um propósito. Então, através disso tudo, essa intimidade minha com Deus, essa sua intimidade com Deus, precisa ter uma obediência sem questionamentos em alguns momentos da sua vida. Escute isso aqui. Alguns momentos da sua vida, irmão, você não deve questionar uma ordem de Deus. Alguns momentos da sua vida, você não está aqui para questionar Deus. Você não pode entrar no lugar de questionar Deus. Em alguns momentos, no que tange a obedecer o que Ele quer, mas não aquilo que diz respeito à tua vida, mas aquilo que diz respeito à tua vocação, teu ministério, a tua chamada. Porque isso sim diz respeito a Deus. E não foi você quem quis, não foi você quem estudou para ter, foi Ele que resolveu te dar, por misericórdia dEle, porque você não valia nada, nós não valíamos nada. Mas Ele nos alcançou, nos separou e falou assim, eu vou te dar. Eu vou te dar. Oh, glória, diga glória a Deus, irmão. Ele te deu alguma coisa, diga glória a Deus. Você tem alguma coisa de Deus aí? Diga amém. Oh, louvado seja Deus. Então olha para esse crente que está do seu lado, não foi você que escolheu não. Diga para ele, foi ele que escolheu você. Olha cá. Nessa intimidade, eu estou falando na intimidade de Deus para com o homem. Eu estou falando nessa intimidade de mim para com Deus, de você para com Deus, de Deus para com você. E estou aqui na condição de olhar para a palavra dentro daquilo que é preciso e é indispensável. E é dentro disso que eu estou ministrando, quem me entende, diga glória. Então eu estou falando dentro de um contexto daquilo que é essencial, intimidade igual é essencial. E aquilo que é essencial eu preciso olhar e ver, preciso e é indispensável. Então aquilo que preciso e aquilo que é indispensável, a gente precisa olhar e se enquadrar por aquilo que Deus quer fazer por intermédio da nossa vida. E por aquilo que Deus quer fazer por intermédio da nossa vida, Deus vai manifestar o amor dele, fazendo alguém casar com uma prostituta. Aleluia, mas não se trata dessa mulher, não se trata desse rapaz chamado Osés. Se trata de um povo, se trata de um Israel que estava perdido em suas perversidades, em suas maldades, seus pecados e delitos. Quando Deus vai olhar para Osés e vai dizer que ele precisa fazer aquilo para cumprir o chamado que ele tem, Deus não vai olhar somente para Osés, Deus vai olhar para um povo, Deus vai olhar para almas, Deus vai olhar para a vida. Então entenda uma coisa aqui que eu estou tentando pregar, é que nessa relação de intimidade, que tem direcionamento, não cabe a mim e a você e entender que eu quero mais de Deus, que eu quero melhor de Deus. Não, Deus está querendo é cumprir o propósito dele por intermédio da tua vida. Você só precisa é estar posicionado para entender nessa intimidade qual é a direção dele para a tua vida e para a tua casa. Porque olhe cá, nessa obediência, mesmo às vezes sem entender o que é que Deus está querendo fazer, e se nós não fizermos o que Ele está querendo fazer por intermédio de nós, a nossa casa sofre. E eu acho que tem alguém precisando entender isso nessa noite. Eu acho que tem alguém precisando entender isso nessa mensagem.
que quando você questiona e não obedece, a tua casa vai sofrer, a tua casa vai padecer. Foi isso que aconteceu no barco. Tiveram perdas, tiveram que jogar tantas coisas fora. Por quê? Porque alguém estava dentro do barco e não estava obedecendo. Esse alguém que estava dentro do barco não estava indo para Nínive, estava indo para outro lugar, porque não queria obedecer. Estava no seu tempo de questionamentos. Tempo de questionamento te faz retroceder e te faz ficar longe da vitória. Então é melhor obedecer às vezes sem entender muito bem o que ele está querendo fazer. E Deus pega então Jonas e coloca nessa condição de fazê-lo entender sem questionar. Tu entrou no barco? Legal. Vou te mostrar que quando a desobediência entra, quem está ao seu redor tem perdas. O barco não era a casa de Jonas, o barco não era a família de Jonas. Mas quem estava dentro do barco comprou a passagem igual a ele, pagou o mesmo valor que ele, teve suas perdas, seus pertences sendo lançados no mar. Para quê? Para o barco, para o navio não naufragar. Então quem estava ali dentro do barco teve perdas por causa de Jonas, por causa de alguém que não estava entendendo que é melhor obedecer sem entender. Olhe cá, eu não sei qual é a área da sua vida que você não está entendendo que você precisa obedecer. Mas eu venho com essa palavra em nome de Jesus liberar sobre a sua vida que você precisa entender a partir de hoje. E obedecer mais sem questionar. Para que se cumpra o propósito dele na tua vida, na tua casa, por intermédio da tua vida onde ele quer te levar. Eu vou te fazer entender, rapaz. Vai haver perdas. Muitos vão perder muitas coisas. Mas eu vou te pegar. Porque eu vou revelar a minha misericórdia àquele povo por intermédio da tua vida. Ei, olha cá isso aqui, irmão. A fila anda, amém ou não amém? A fila anda. Tem coisas que Deus vai fazer a fila andar e vai usar outras pessoas na tua frente. Porque você ficou para trás. E está tranquilo, como diz o Alex, está tranquilo. Só que tem pessoas que Deus não deixa a fila andar, é com você. Tem pessoas que Deus não vai usar outra, é você. Ah, tá bom, você não quer não, então vai para onde você acha que você deve ir nessa embarcação, e quem está dentro dessa embarcação não vou permitir perder. Não sei porque que eu parei aqui, mas tudo bem. Eu não vou fazer ninguém perder porque você não quer. Você está na condição, eu deixei você numa condição de olhar e falar assim, eu preciso obedecer sem questionar. Eu preciso obedecer sem mesmo muito entender. Aleluia. Você não olhou para uma condição dizendo, isso é indispensável. Deus está me dizendo nessa intimidade que é indispensável. O eu não aceitar, o eu não querer, o eu não fazer. Eu estou condicionado àquilo que eu preciso entender. Em que eu preciso obedecer. Tá bom, você não conseguiu entender, não tem importância não. Vai embora. Nesse navio para onde você comprou essa passagem, eu vou levantar outro. Tem horas que Deus faz isso, Valdirene. Tem hora que Deus levanta outro, mas tem hora que Deus não levanta não. Aí onde entra a situação, é só você olhar o vento que a tua casa está vivendo, é só você olhar o vento que a tua família está vivendo, é só você olhar o vento que de repente no trabalho que você está passando, aleluia. É só você olhar esses ventos aí e ver se tem alguém perdendo alguma coisa ao seu redor. Se tem alguém perdendo alguma coisa ao seu redor, é melhor parar de questionar e obedecer e vir para o centro da vontade dele para cumprir, aleluia, e levar a misericórdia dele para quem precisa ser levada, e é você que precisa levar ela. Meu Deus, que coisa forte do Pai. Mas deixa eu caminhar aqui nessa intimidade que o Espírito de Deus está nos fazendo entender, de Deus para comigo, de eu para com Deus, de Carlos para com Deus, de Deus para com Carlos, de Deus para contigo, de você para com Deus.
Eu estou tentando te fazer entender quais são os momentos e maneiras que Deus nos pega para nos direcionar, para nos dar, então, o direcionamento, que é esse o tema da mensagem. Então, na intimidade, Deus se revela para Moisés atrás de uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Você conhece o texto, já até cantou aqui. A sarça pegava fogo, mas não se consumia. Ou seja, aquilo ali era a manifestação do poder de Deus. Era simplesmente nada mais tão lindo e poderoso do que o poder dele, o poder do nosso Deus. E o direcionamento dentro disso que Deus vai querer fazer ou dar a Moisés é cumprir o chamado para livrar um povo. Então, quando Deus chama Moisés, Deus está dizendo para ele assim, ó, é indispensável para você não cumprir o chamado. Deus chama Moisés, faz ele viver, olhar aquela beleza de sarça pegando fogo e não se consumindo. A grandiosidade da manifestação do poder de Deus, por intermédio daquele fogo na sarça. E fazer Moisés entender que era indispensável ele olhar para o povo e não entender. Não, Deus está dizendo para ele assim, é indispensável você não querer aceitar esse chamado para libertar esse povo. Ô irmão, para nós que estamos aqui, em Cristo Jesus, tudo é mais fácil entender, aceitar e avançar. Eu não sei por que na vida de algumas pessoas isso ainda é tão difícil, é tão complicado. Entender, Valdirene, que tem um chamado, que Deus já disse, missionária Ana Paula, é indispensável você recusar o que eu tenho para fazer na tua vida. É indispensável você recusar e olhar para esse povo e não ir lá para libertar eles, porque eu, Deus, me revelo a você e digo que eu tenho todo o poder para fazer isso, mas eu preciso de você. Eu preciso que você fale. Eu preciso que você entre lá e manifeste por intermédio de você, pela direcionamento, nessa intimidade que nós temos, levar para aquele povo, mostrar para aquele povo o que você viu na sarça. O que você viu, Moisés? O teu poder, ó Deus. O poder que o Senhor tem. E que o Senhor quer manifestar esse poder a esse povo que está preso, aprisionado. Nessa intimidade, Deus vai chamar Moisés. Nessa intimidade, Deus vai levar Moisés a libertar um povo. Você conhece essa história. O interessante da história é que Moisés vai dizer que ele não sabia falar. Só que Deus já tinha alguém para falar. Deus só queria que alguém aceitasse. Esse alguém era Moisés. Não entendi, pastor. Ele só quer que você aceite. Ainda que você não saiba falar, ele vai levantar alguém do teu lado para falar. Ele só quer que você aceite. Talvez desde você não vai conseguir falar 1 hora e meia igual o Tiago. Mas vai nessa chamada, leva o Tiago e deixa o Tiago falar. Está entendendo? Oh, aleluia. Ele só quer que você aceite, irmão. A chamada. Eu estou pregando aqui. Deixa eu caminhar aqui, irmão, e concluir. Olha cá. Eu estou pregando aqui. Eu estou sendo direcionado pelo Espírito nessa palavra, ô glória. E eu estou tranquilo. Eu estou bastante tranquilo. De quê? De que se você não entender e você não fizer o que você tem que fazer, desculpe.
Eu não estou nem aí porque eu não sou esse Deus da intimidade contigo. Eu sou o Carlos da intimidade com Deus. Eu estou pregando aqui dizendo, preciso é indispensável. Eu estou pregando aqui dizendo que intimidade é igual a essencial. Eu estou pregando aqui dizendo que você precisa olhar para a tua vida e diferenciar o que é preciso e o que é indispensável. E pregando para você essa palavra, ele vai me fazer bater a poeira e ir embora. Porque não cabe a mim agora, David, te pegar no colo e não deixar você entrar dentro do barco, porque quem está dentro do barco vai quase perecer e vai ter perdas. Eu não vou pegar você no colo e dizer que de fato você tem que casar com a prostituta, por causa de um povo perverso em Israel. É você que precisa entender e sair daqui de fato dizendo, isso na minha vida é indispensável, porque Deus já falou 1, 2, 3, 5, 10, sei lá quantas vezes. Eu tenho uma responsabilidade com a palavra, mas não tenho uma responsabilidade com as tuas vontades, com as tuas querências, quando sair desse ambiente. Mas eu tenho responsabilidade com essa palavra. E eu estou dizendo de uma intimidade. E nessa intimidade que eu estou dizendo, é minha com Deus, é tua com Deus. Nessa intimidade até aqui, nesse ponto da mensagem, é Deus fazendo o homem entender que Ele é amor, que Ele é misericórdia e que Ele é poder. Nessa relação de intimidade aqui, Deus pega o homem para fazer ele entender que por intermédio dele, Deus tem um propósito. E esse propósito de Deus, por intermédio dele, tem que alcançar almas, tem que alcançar vidas. Até aqui, decorrente dessa mensagem, Deus está fazendo nós, homens, entender. Deus está nos fazendo entender que todos nós temos um propósito. E o propósito de Deus na nossa vida, Deus olha para o Marcos, mas através do Marcos, Ele está vendo a casa do Marcos. E através da casa do Marcos, Deus está vendo outras casas. Oh, irmão, até aqui essa relação de intimidade não tem nada a ver comigo, Alex. Tem a ver com Deus. Deus em mim, Deus em você, crente. Deus em nós, para cumprir o propósito dele. Até aqui Deus está nos fazendo entender que tudo que diz respeito a Ele em mim, a Ele em você, tem um povo esperando pela minha vida e pela tua vida. Até aqui Deus está nos fazendo entender, quem está comigo diga amém, que nós fomos alcançados pelo seu amor, pela sua misericórdia e pelo seu poder. O poder de Deus, você sabe de onde Ele te arrancou. O poder de Deus foi manifesto na tua vida. Talvez no pior momento da sua vida, talvez. E você sabe de onde Ele te arrancou, o que Ele fez na tua vida até o dia de hoje. É porque Ele manifestou amor e misericórdia. Até aqui nós precisamos compreender. Ministério de Louvor, suba. Até aqui nós precisamos compreender que a misericórdia, o amor e o poder dEle está para se manifestar através da minha vida e da tua vida. Está para se manifestar, repito, através da minha vida e da tua vida. Nessa intimidade que precisamos chegar ao direcionamento.
Deus vai direcionar os homens, Deus vai direcionar quem Ele quer. E nesse direcionamento Ele só vai falar de gente, de povo, de vidas, de almas. Através do amor, da misericórdia e do poder. Oh, glória, Gênesis 3, do 8 ao 13. Enquanto eu bebo água, dá um glória. Parece que você ficou meio triste. Tem algumas pessoas me olhando. Aleluia. Ô irmão, nunca é sobre você. Agora que Ele te achou, não é mais sobre você. Agora que Ele te pegou, ei, deixa Ele fazer do jeito dele. Eu posso ouvir um amém? Gênesis 3, versículo 8 que eu li, eu quero ler mais alguns versículos. Olhe cá, não se perca na mensagem que eu ainda estou concluindo. Observe isso. 8. E eles ouviram a voz do Senhor Deus andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão, ele disse: onde tu estás? E ele disse: eu ouvia a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E ele disse: quem te contou que estavas nu? Tens tu comido da árvore da qual eu te ordenei que não comesses? E o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher: o que é isto que tu fizeste? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. E o Senhor Deus disse à serpente: porque tu fizeste isto, tu és amaldiçoada acima de todo gado e acima de todo animal do campo. Sobre o teu ventre tu andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Olha cá, eu concluo essa mensagem aqui lendo todo esse texto, que nós lemos apenas o versículo 8 no início da mensagem. Foi o texto que eu achei propício para dar início a essa mensagem, apesar de não falar no início, mas eu concluo essa mensagem em Gênesis capítulo 3, do 8 ao 14, te fazendo entender aqui, rapidinho, alguns pontos talvez. A gente precisa perceber e entender que para a gente ser esse instrumento de amor, de misericórdia e de poder de Deus, a gente precisa estar na intimidade. Para a gente conseguir manifestar essa graça tão linda de Deus, que é o amor dele, a misericórdia, o poder dele, a gente precisa estar nessa intimidade. Nós precisamos estar de fato na intimidade com ele. Se você realmente precisa ser, se você realmente quer ser esse instrumento dele, para manifestar esse amor, misericórdia e o poder, você precisa ser mais íntimo dele, você precisa estar nessa intimidade com ele. Porque essa intimidade aqui, ela é indispensável. Porque não tem como manifestar amor, misericórdia e poder se eu não estiver na intimidade com ele. Porque sem a intimidade com ele, eu não vou conseguir olhar com amor nem com misericórdia. Automaticamente eu não vou me permitir manifestar o poder dele por intermédio da minha vida. Então escute, Gênesis capítulo 3, aqui fala da queda de Adão e Eva consequentemente. Aqui fala de uma relação, de uma intimidade de Deus para com o homem. Você conhece isso? Aqui Deus tem uma intimidade no jardim com o homem. Aqui Deus se encontra com o homem. Deus
conversa com o homem, Cristiano. Deus tem esse tempo de intimidade relacional com Adão. Só que no texto vai dizer que a mulher vai jogar a culpa. Ou melhor, o homem vai jogar a culpa para a mulher e a mulher vai jogar a culpa para a serpente. Deus aqui não está querendo saber quem é o culpado. Deus aqui está atrás do homem que ele se relaciona na intimidade. Deus aqui não está preocupado se comeu o fruto, se comeu a folha, se é maçã, se é pera, se é salada mista. Deus aqui não está preocupado qual é o fruto, se é manga, se é jambo. Deus aqui está preocupado, ou melhor, Deus está aqui atrás do homem por aquilo que ele se relacionava com o homem, que era a intimidade. Deus aqui não está à procura de um culpado. E onde o senhor quer chegar com isso, pastor? Onde eu quero chegar é que nós não podemos nos esconder diante de um Deus que quer nos dar o direcionamento. O texto vai dizer que ele se esconde. E ele vai dizer por que ele estava escondido, Tiago. Porque os olhos dele se abriram depois de comer o fruto. E ele viu que ele estava nu. Como fora criado e como ele se relacionava com Deus. E não havia vergonha de estar nu diante de Deus. Mas quando come o fruto, ele vai ter vergonha e vai se esconder. O problema, às vezes, é que a gente está se escondendo de Deus. E aí não estamos tendo o direcionamento dEle. E por que estamos se escondendo de Deus, pastor? Você sabe quais são os seus delitos. Você sabe quais são os seus nãos que você está dando para Deus, quando na verdade Deus está dizendo, é indispensável isso para você. Você está dizendo não. Você sabe aonde você está posicionado? E está posicionado errado. E aí você está se escondendo de Deus. E Deus não tem como dar direcionamento para quem está se escondendo dele. Deus só dá direcionamento para quem se apresenta dele ainda que viu que está nu, mas diz para ele assim, eu pequei, eu errei, Deus, me perdoa porque tu és amor, tu provou o teu amor para aquele povo lá, por intermédio de Osés, tu teve misericórdia daquele povo de Nínive e levou Jonas lá. Pode olhar para mim, eu me vesti, eu estou com vergonha, mas eu quero estar posicionado para quê? Para ter intimidade contigo na intimidade. Eu preciso do relacionamento e o direcionamento. Relacionamento, intimidade, direcionamento. Oh, aleluia! Será que tem alguém entendendo que essa intimidade é indispensável? Será que tem alguém entendendo? Que não vale a pena se esconder, porque precisa cumprir um propósito. Precisa cumprir um propósito. Se coloca de pé, colocando a mão sobre o seu coração.